Obrigada pela presença. Muito obrigada. Hoje, o que você reservou pra gente? Eu reservei uma melancia, uma abóbora, na verdade. Legal. É uma placa decorativa, super fofinha. Tem a peça pronta, né, inclusive? Tem. Aqui bem no centro, gente, da nossa mesa, nossa equipe vai mostrar aí em detalhes, pra você que tá agora prestigiando a nossa programação. Adorei. Dá pra decorar qualquer cantinho da casa especial, né? Dá. Presentear Presentear. ou fazer pra vender e garantir uma renda extra. Com certeza. Pintura country com Soraya Leite agora, arte em madeira. Vamos começar, Sol. O que eu fiz? Primeiro eu passei todas as cores nas peças. Então passei laranja, um verde, um amarelinho. Passei amarelo, verde, marrom, um vermelho e um ocre, tá? Então passei uma ou duas demãos até cobrir totalmente. Secou. E agora vamos fazer os acabamentos, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer uma imitaçãozinha de madeira aqui. Certo. Que é bem simplesinha. Eu vou pegar um pincel chato, pequeno, vou carregar ele com água. Aí eu vou colocar num tom marrom. Não precisa ser um marrom, marrom muito escuro não, tá? Um marrom médio. Antes da gente começar, só pra facilitar, posso só pôr o soprador desse lado aqui, ó? Pode. Assim fica mais espaço pra gente conseguir. Pronto. Pronto. Bom, então o que eu faço? Eu vou colocar um pouquinho de tinta e aí eu vou puxando com o dedo, formando o veio da madeira, ó, como se fosse um manchadinho, tá? Ó. Vou fazendo aqui. Bem aguado, né? É, bem aguadinho. Sempre eu vou puxando até ele acabar em nada, assim. Aí ele vai dando um efeitinho meio um pouquinho manchado, tá? Bom, então essa aqui a gente vai deixar secando. Eu vou fazer aqui na galinha, eu vou fazer um xadrez. Então, como que eu faço? Eu vou pegar um marrom mais escuro, tá? Vou diluir bem e vou tirar o excesso antes de eu começar. Tá? Certo. Tirei o excesso, eu vou deixar o pincel em pé e vou fazendo os risquinhos, sempre deixando uma diferença entre um e outro igual. Então eu coloco uma linha, deixo uma distância e na outra linha eu vou deixar a mesma distância. Tá. Aí se eu ver que tá acabando um pouquinho a água, vou colocar mais água. Aí eu vou... Faço todas as risquinhas. As linhas tem que fazer ela inteirinha, não pode parar na metade. Tá? Eu posso voltar para corrigir algumas, mas eu não posso parar na metade. Tá feito isso daqui, eu tenho que secar e aí eu vou fazer ele na horizontal. E assim vai dando o acabamento nela, tá? Bom, aqui eu vou fazer que seria a asinha da minha galinha. Aqui eu vou fazer só algumas bolinhas com um boleadorzinho. Quem não tem essa ferramenta pode usar o cabo de um pincel, um cabo de um pincel pequeno, fininho. E vou fazendo bolinhas. As bolinhas eu não preciso colocar muitas. Se eu colocar muita bolinha, ela fica muito cheinha, assim. Então, é legal colocar uma ou outra, só pra não ficar tão cheio. Reforçando, a Soraya tá usando aí o boleador. Eu vou pedir pra nossa equipe Isso. mostrar a ferramenta. Mas quem Ele tem é um pode substituir boleador. pelo pinta-bolinhas. Pode, tem muita bolinhas. Mesmo o pincel, né? A pontinha do Isso. pincel. É. Se for uma bolinha muito pequenininha e não tiver, pode usar um espetinho também, a ponta de um espeto também dá certo. Só improvisar. É, ó, fiz as bolinhas, depois ele vem aqui. Tá? Bom, aí aqui, pra eu dar um formato na minha abóbora, eu vou fazer uma luz seca, tá? Que seria iluminar ela pra ela ficar um pouco mais arredondada. Certo. Dá a impressão de que ela tá mais arredondadinha. Então, pra isso eu uso um pincel durinho assim,
e sempre seco, que chama pincel de luz seca. Tá? Esse pincel, eu vou usar ele com uma tinta clarinha. Pode ser um branco ou um branco Quer pôr mais... esse de tinta mais pertinho, Sô? Posso colocar. Fica mais fácil pra você e acho que vai facilitar também a imagem. Então, eu vou colocar, vou tirar o excesso. Tiro todo o excesso do pincel. Tá? E aí, eu vou fazer um movimento, ó, que é só sujando. Aqui, imagina que ela tem 3 gominhos, a abóbora. Então, eu vou fazer um aqui. Vou fazer um aqui. E eu faço um aqui. Depois que eu sombrear isso, aí ele vai dar um formatinho certinho. Aqui quando a gente faz, não dá a impressão de que não vai virar nada, né? Só 3 risquinhos brancos. Mas quando eu sombrear, aí você vai ver que legal que ele fica, tá? Eu vou dar uma secadinha. Pra ver bem. Aqui nós usamos o soprador, mas em É um casa o pessoal soprador. pode improvisar com Pode, secador de cabelo, né? É, porque esse aqui ele é silencioso, então eu usei. Pra quem mora em apartamento e quer trabalhar à noite, o secador não dá O certo. soprador é melhor, né? Ele é silencioso. Então, o sombreado eu já expliquei várias vezes, mas eu vou explicar mais uma vez, porque às vezes a pessoa nunca viu, não assistiu. Ele é um pincel angular. Ele tem uma ponta maior que a outra, ele parece cortado. Vou mostrar aqui assim. Aí. Certo? Ele tem uma ponta maior que a outra. Então, ele que vai fazer o sombreado da peça, que dá os acabamentos. Então, sempre que eu começo, eu vou colocar água, vou tirar o excesso num papel, eu vou carregar ele com a tinta marrom escuro, tiro o excesso de novo. E aí, aqui eu vou dividir a abóbora. Vou fazer uma linha contínua. Aqui tá com pouca água, então eu vou colocar mais. Eu vou aproveitar. Será que a nossa direção de imagens, a Soraya, ela trabalha, né, com a mão esquerda? Se a gente conseguisse talvez uma outra imagem, daria pro pessoal em casa ver direitinho. Porque não tem nem como pedir, Não, né, Soraya? não tem Porque como. ela trabalha com a mão esquerda, vai ficar ali na frente. Fica bem na frente da câmera. Mas aqui a gente vai se adaptando, não se preocupa não, viu, Sô? Ó, A gente troca fazer? aqui as imagens. pode fazer? Pode. Eu vou colocar aqui, ó. Essa linha, a gente tem que tomar cuidado para ela ficar sempre contínua, do começo ao fim. E esse movimento, eu posso fazer um movimento de vai e vem, até ele ficar um esfumaçadinho. Ó, esse já é um lado dela. Aí eu vou fazer novamente, carreguei, descarreguei. Vou colocar tinta marrom, tira um pouquinho do excesso. Ali, acho que talvez vocês de casa não viram, ela carregou de água, tá bom? De água. Não é de tinta não, carregou, umedeceu o pincel, tira o excesso no Tirei, papelzinho e aí põe a tinta. Coloco a tinta. Aí eu vou vir aqui e vou fazer o outro lado. Ó. A gente tem que ir levando a tinta. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de água de tinta, que não deu.